Gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós começamos uma outra matéria. É ligada àquela que eu passei para vocês, que foi a colonização do Brasil. Vocês entenderam que a colonização do Brasil foi um processo de exploração. Quem explorou quem? Portugal, durante 322 anos, explorou o que seria o território brasileiro atual, correto? Tentei explicar para vocês como se desenhou esse pacto colonial. Politicamente, os homens bons, economicamente, a cana-de-açúcar, depois nós tivemos a questão do ouro encontrado no Brasil. Então nós entendemos o desenho da colonização do Brasil. O que nós sabemos? Que Portugal enriqueceu pra caramba, muito, mas ao mesmo tempo no Brasil criou-se um grupo de pessoas ricas. Os donos de fazendas, os traficantes escravizados, mas era um grupo pequeno. Por quê? Porque a maioria da população brasileira ficou condenada a duas coisas: ou a pobreza ou a escravização. Tudo bem até aqui? O tempo passou, 322 anos, até um dia que hoje é comemorado como um feriado nacional, dia 7 de setembro. Nós ficamos em casa, não ficamos 7 de setembro? Alguém aqui pode me dizer por que nós ficamos em casa no dia 7 de setembro? A independência do Brasil. Tudo bem até aqui? Só que antes de falar sobre a independência do Brasil, eu acho que cabe uma outra discussão. O que é um país independente? Porque a gente fala de independência do Brasil, mas o que é um país independente? O que um país precisa ter para você falar assim, mano, esse país é um país independente? Alguém poderia tentar me dizer alguma coisa que um país independente tem que ter para ser reconhecido como independente? O Brasil é uma colônia portuguesa, senhores? É? Ou nós somos um país independente? Então, o que um país tem que ter para ser independente? Primeira coisa, um governo próprio. Não um governo de outro país mandando, mas a primeira coisa, tem que ter um governo próprio. Aqui não interessa se o governo é ladrão ou não, é um governo próprio. Governo de brasileiro para brasileiro, correto? Então, primeira coisa, um país independente, ele já não obedece o governo de um outro país, ele tem um governo próprio. Tudo bem até aqui? Mais alguma outra coisa além do governo? Você tá certo, mas tem mais coisas aí. O que mais? Governador do estado? Hã? Os governadores? Não, isso ainda não. Não, né? Não. Um governo próprio. Que tal uma bandeira própria? Ajuda? Uma bandeira nacional própria? Um hino próprio? Ajuda? Sim. Governo próprio, bandeira própria, hino próprio. Moeda própria, dinheiro próprio? Sim. Ajuda? Algo importante. Força armada própria. Precisa ter? Um país, para ser independente, ele tem que se garantir. Ele tem que garantir a sua própria defesa. Vocês concordam comigo? Sim. Então vamos lá. O Brasil, ele tem um governo próprio agora? Sim. O Brasil tem a bandeira própria? Sim. O Brasil tem um hino próprio? Sim. O Brasil tem uma moeda própria? Sim. O Brasil tem uma força armada própria? Sim. Não estou questionando se essas coisas são boas ou ruins. Nós temos. Então nós podemos dizer que o Brasil é um país independente, correto? Era assim quando nós éramos uma colônia portuguesa? Não. De maneira alguma. Uma outra coisa importante, esqueci. Um país independente tem que ter as suas próprias leis, sem seguir a lei de outro país. Deu para entender o que eu estou explicando para vocês? O que nós sabemos? Que no dia 7 de setembro aconteceu a independência do Brasil. O que é a independência do Brasil? Olha lá, definição. Momento em que o Brasil deixa de ser uma colônia, certo? Portuguesa, e se torna o quê? Um país o quê? Independente. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Isso está claro para vocês? Meus queridos, é importante que eu diga para vocês.
A independência do Brasil foi realmente dia 7 de setembro. Mas isso quer dizer, e eu convido vocês a refletir comigo, que a independência foi um único momento, só isso e acabou? Não. Na verdade, meus amigos, o 7 de setembro é o final de todo um processo. Vários acontecimentos vão descambando, até chegar o 7 de setembro. Não dá para dizer assim, olha, dia 6 de setembro, o Brasil estava de boa como colônia, estava tudo bem, e de repente no dia 7 aconteceu alguma coisa que desandou. Não! Na verdade, esse 7 de setembro, ele vai sendo construído aos poucos. E vou dizer, o processo que levou o Brasil ao 7 de setembro não é de uma semana. Na verdade, o 7 de setembro não foi em 1822? Eu vou explicar depois para vocês que já por volta aí de 1780, a gente já tem movimentos no Brasil que lutavam pela independência. Nós já tínhamos algumas revoltas contra Portugal de uma galera que queria independência do Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? Até aqui alguma dúvida? Vou dar nomes para vocês. Tiradentes. Em 1789 nós sabemos que houve uma revolta aqui no Brasil que queria a independência do Brasil. Então, o que tem que ficar bastante claro na cabeça de vocês? A independência do Brasil não foi uma coisa da noite para o dia. Foi um longo processo. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Vamos ver se vocês conseguiram captar direitinho. Nós sabemos que a independência do Brasil, claro, todo mundo sabe, foi dia 7 de... Isso foi no ano de 1822, correto? A independência do Brasil foi de uma vez nesse dia ou esse processo que vai gerar o 22, ele vem de longa data? Tudo bem até aqui? Antes disso, a gente tem que entender por que essa colônia que a gente vai chamar de Brasil, por que ela decidiu, ela lutou pela independência? Porque assim, era colônia, não era? Mas não foi Portugal que falou assim, olha, eu não quero mais que vocês sejam minha colônia. Não foi Portugal. O movimento pela separação partiu do Brasil e não de Portugal. Se fosse por Portugal, o Brasil seria colônia, filho, até hoje. Então, quem quis a independência, quem lutou, foi o Brasil. E se lutou, é porque estava achando que não estava bom. Vocês concordam comigo? É que nem casamento. Aquela pessoa que pede a separação porque ela não está mais querendo. Porque ela está com raiva, ela está insatisfeita, correto? Entenderam isso? Então, quem fez a independência do Brasil não foi Portugal, foi o próprio Brasil, correto? Vocês sabem que nesse processo, até chegar à independência, houveram algumas revoltas. Mas antes eu quero explicar para vocês duas revoltas. Mas antes de explicar essas revoltas, eu queria explicar para vocês o que estava pegando. Por que o Brasil não estava mais querendo ser uma colônia portuguesa? Tudo bem até aqui? Primeiro motivo, gente, a insatisfação da elite brasileira. Os homens ricos do Brasil não estavam mais gostando da situação. Os donos de fazenda, os donos de escravizados, os traficantes de escravizados, os bambambam, os caras ricos do Brasil não queriam mais que o Brasil fosse uma colônia. Por quê? Primeiro, esses caras tinham que pagar pesados impostos para quem? Eles queriam continuar pagando? Vocês sabem que tudo que era riqueza que o Brasil gerava, eles ficavam com uma parte, mas uma parte tinha que ser de ir para onde? Para Portugal. Por exemplo, quando encontrou-se ouro em Minas Gerais, muitos caras aqui no Brasil ganharam muito dinheiro, mas uma parte desse ouro tinha que ser pago imposto para quem? Então era uma situação que eles não queriam. Deu para entender? Uma outra coisa que pegava muito forte também para gerar essa insatisfação desses caras ricos. Lembrem do Pacto Colonial. O Brasil só podia comprar coisa de Portugal. Mesmo que outro país oferecesse a mesma coisa por um preço melhor, não. Tem que comprar de quem? A mesma coisa era o que a gente vendia para fora. Por exemplo, nós vendíamos a cana-de-açúcar, não vendíamos?
Nós tínhamos que vender para quem? Mas e se um outro país comprasse por um preço mais bacana? Podia fazer isso? Então a gente estava preso a Portugal, o nome disso era Pacto Colonial. Isso também estava gerando o quê? Revolta nesses homens ricos. Eles queriam ter liberdade para poder fazer comércio, mano, com quem eles quisessem. Então, de onde vem essa insatisfação? Por causa dos impostos e das restrições no comércio, as limitações que tinham no comércio. Deu para entender? O que essa elite brasileira queria? Liberdade para fazer comércio e parar de pagar imposto para Portugal. Então percebam vocês, as pessoas ricas no Brasil também estavam insatisfeitas com Portugal. Deu para entender o que eu estou falando? E isso vai se agravar por um momento ainda, por um motivo. Que motivo é esse? A nossa exportação de cana-de-açúcar estava caindo. Sabe por quê? Porque outros países também estavam produzindo cana-de-açúcar. Então gerava o quê? Uma concorrência. E aí eu pergunto, se existe uma concorrência e o Brasil ele começa a exportar menos, isso era bom ou era ruim para os donos das fazendas? Era ruim. E ficava pior ainda porque tinha que pagar imposto. Eu estou ganhando menos dinheiro, estou vendendo menos, ainda tenho que pagar imposto para Portugal. Então vocês podem perceber então que os donos, os ricaços do Brasil, estavam chateados. Tudo bem até aqui? Mas essa insatisfação não era só de gente rica, gente pobre também. Você tinha um contingente imenso de homens e mulheres que eram muito pobres e começavam a ver Portugal como inimigo. Será que se a gente estivesse num país livre, num país independente, será que a gente não teria condições de superar essa pobreza? As pessoas também culpavam Portugal por essa situação de pobreza. Deu para entender? Então percebam, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres não estavam satisfeitos com a situação. E tem um outro grupo que também estava muito insatisfeito. Quem era? Os escravizados, gente. Os escravizados. Os escravizados viam também no domínio português uma coisa ruim. E se de repente Portugal saísse fora e a escravização acabasse? Será que essa liberdade também ia... Imagina uma pessoa preta. Será que se o meu país se tornar livre, eu também não vou virar livre junto? Vocês conseguem entender? Então, o que tem que ficar bem claro para vocês? Isso é o principal da matéria. Para falar de independência do Brasil, você tinha vários projetos diferentes. O projeto de independência do rico, o projeto de independência do pobre, o projeto de independência do escravizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. O rico não queria independência, mas será que ele queria uma independência e libertar escravizado? Vocês acham? O escravizado queria independência, mas ele também queria acabar com a escravização? O escravizado não queria acabar com a escravização? Então percebam, cada grupo desejava um tipo de independência diferente. A independência do rico, filho, não é a independência do pobre, não. A independência do escravizado podia ser um tipo de independência que o senhor de engenho fala, não, essa aí eu não quero. Se for desse jeito, eu prefiro ficar com Portugal e continuar com o meu escravizado. E aí, o que a gente vai discutir a partir de amanhã? Qual foi o projeto de independência que saiu vitorioso em 7 de setembro? Será que foi a independência do pobre, do escravizado, ou a independência do rico? Qual é a independência que, quando colocou lá, independência ou morte de Dom Pedro, aquela independência era a independência do pobre, do preto ou do rico? Vamos, vocês estão certos. A gente vai discutir, eu vou mostrar para vocês o porquê. Deu para entender? Alguma dúvida? O país que a gente vive hoje, gente, ele é herdeiro de um projeto de rico ou de um projeto de pobre? Então a gente vai ter que entender tudo isso. Tudo bem, gente? Obrigado, até amanhã, gente.